Preso em um quartinho por 13 anos. Esse é um dos casos mais intensos de abuso que a gente tem aqui no canal, então eu deixo o alerta de gatilho e peço pra vocês saírem desse vídeo se vocês forem sensíveis a esse tipo de conteúdo. Não somos sensíveis. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E falar pra vocês, gente, vocês estão vendo esse cenário aqui? Não é muito a vibe do canal? É, pelo amor pior de que Deus, é. eu tô achando que vou ter que morar aqui nesse lugar. Não vai ter... Ai, eu devia ter sentado naquele sofá ali, ó. Acho que aquele sofá ia ficar ainda mais legal, ó. Não ia não? Ai, gente, a luz tá aqui na frente. Mas não ia não, esse sofá aqui não é tudo. Vou falar pra vocês, eu dei uma choradinha hoje, antes de fazer esse vídeo. É Adi? Porque, ai, eu não quero parecer a chata, tipo, ai, tá bom, menina, fica quieta. Mas eu tô viajando, eu tô em Los Angeles, porque vão rolar várias coisas aqui essa semana Los Angeles, que ok. me chamaram pra vir pra Vou dar uma adiantada os aqui. eventos, gente. E pra mim, vocês sabem que como eu né, faço curtas também, eu quero muito, meu grande sonho, assim, da vida é fazer um filme de terror. E eu espero realizar isso um dia. Mas eu vou muito vir pra cá, eu acho que Los Angeles pra mim é, assim, uma grande conquista sempre que eu venho, porque eu sempre aprendo muita coisa. Até porque da última vez que eu vim pra cá foi pra gente apresentar o nosso curta aqui, né? Então, é muito especial. E aí eu fico muito emocionada de terem pessoas e marcas que me chamam pra viajar, sabe? Que me trazem pros lugares pra cobrir coisas pra elas, sabe? Que confiam no meu trabalho a ponto de me trazer, assim, pra isso. E é muito inacreditável na minha cabeça, e eu não tô exagerando. Eu não sei se eu vim de uma criação que me deixou um pouco insegura com as coisas. Vocês terem noção, eu tô até viajando. Gente, eu vou deixar a marca pra quando for começar o caso, porque eu tô enrolando muito hoje. Mas pra vocês terem noção, eu lembro que eu tava na escola, tinha uma professora de gramática, que quando eu acertava uma pergunta, ela fazia a classe inteira bater palma pra mim. Tipo, nossa, finalmente acertou. Porra. Então, assim, eu vim desse meio que aí as pessoas hoje em dia gostam do que eu faço, eu fico tipo, é sério mesmo? Então, é muito inacreditável, assim, pensar que eu tenho essas oportunidades e eu sou muito grata a vocês. E aí eu dei uma choradinha. Lembra muito do Blackout. Lembra muito do Blackout. Inclusive é o hotel que eu já fiz vlog aqui, que é o Roosevelt, que é o hotel da Marilyn Monroe, que vocês já viram eu falar muitas vezes aqui no canal. Só que dessa vez eu tô num quarto diferente, tem uma sala, e aí tem um quarto, eu vou mostrar pra vocês. E aí tem a vibe do canal, tipo, eu quero sentar aqui e ficar contando relato pra vocês. Inclusive, acho que vou fazer um vídeo disso. Só que tem uns barulhos também, tá? Às vezes ao longo do vídeo vocês ouvirem alguma coisa, vocês me contam. Ou não me contam, né? Na verdade, esse vídeo aqui vai sair quando eu já estiver indo embora, aí pode me contar. Mas enfim, só queria, mais uma vez, né, vim aqui comentar isso, não pra qualquer coisa, eu só comento porque eu nunca quero deixar de ser grata por ter vocês assistindo o canal, tá? Eu nunca. Se um dia eu mudar, vocês podem me cobrar, porque assim, é surreal isso pra mim, tá, gente? Obrigada por gostarem do conteúdo, por acompanharem, por sempre engajarem. Amo vocês. E agora, depois dessa introdução gigante, infelizmente a gente vai entrar em um caso hoje que é muito, muito triste, me corta o coração. É muito difícil falar sobre, mas é aquilo, né? Vocês sabem que em todos esses casos a gente consegue tirar alguma coisa disso e a gente pode tentar prevenir que mais coisas assim aconteçam, mesmo quando são casos de fora, né? Porque também acontecem no Brasil. Então, sem mais enrolação, bora pra história. Outubro de 1970, a mãe da Jeannie Wiley, a Dorothy, ela tinha um problema de vista. Ela não enxergava muito bem, ela já estava com algumas cataratas e ela errou o lugar que ela tinha que entrar. Ela precisava ir até um local de serviço para pessoas com deficiência visual. Isso no e ela Rio tava levando a filha junto com ela, mas sem querer ela entrou em um escritório de assistência social. Quando as duas entraram, todo mundo ficou meio em choque, meio encarando as duas, meio tipo, é isso mesmo que tá acontecendo? Quantos anos tem essa menina? A Dorothy disse que a filha dela tinha 13 anos. Por quê? E eles falaram, não é possível, ela tem cara de ter 6, 7. Quanto ela pesa? A Jeannie pesava só 26 quilos e ela andava de forma estranha. Parecia que ela estava toda desengonçada. Um dinossauro, ela também né? andava com as duas mãos na frente do corpo, como se fossem duas patinhas de um coelho. A Dorothy explicou que estava procurando esse serviço, se ela estava no lugar certo. Eles informaram que não, mas pediram se eles poderiam confirmar a idade da garota. A Dorothy, sem entender muito porquê, falou claro. Assim que a idade de 13 anos foi confirmada, os assistentes sociais chamaram a polícia. A Jeannie imediatamente foi colocada sob custódia do estado da Califórnia e levada para um hospital infantil de Los Angeles. Ela precisava muito de cuidados médicos e também de uma avaliação emergencial. E aí vocês devem estar se perguntando por quê? Na verdade, vocês não devem estar se perguntando abaixo isso, do peso. né? Vocês sabem que isso não é um peso para uma criança de 13 anos e a forma que ela estava andando também não era normal para a idade dela. A Jeannie, ela era a quarta filha do casal Dorothy Clark Wiley. Para a gente entender como essa história chegou nesse ponto, a gente tem que entender quem era o pai da Jeannie. O Clark, ele era um veterano da Segunda Guerra Mundial e ele nunca quis ter filhos. Ele odiava ficar ouvindo bebês chorando. Ai, que ele não legal. queria nem ouvir conversa perto dele.
mas quando ele se casou, a esposa queria. E a gente sabe que ali naquela época também tinha toda aquela pressão para você ter filhos. Eventualmente, a Dorothy engravidou do primeiro filho do casal. Um outro fator que também talvez tenha feito Clark não querer ter filhos é que quando ele mesmo era criança, ele foi passando de lar adotivo para lar adotivo. Ele nunca teve um carinho assim dos pais. A primeira filha do casal faleceu só 10 dias depois do nascimento. Como eu falei pra vocês, o Clark não gostava de ouvir choro de bebê. E aí ele falou, eu não quero essa criança perto de mim. Então ele obrigava a esposa, a Dorothy, a deixar a filha em um local longe deles, longe do quarto deles. E também exigia que a Dorothy ficasse perto dele. Então ela não sabia muito o que fazer, apesar de querer proteger a filha, porque ela sofria agressões do marido. Nossa a bebê, senhora, é um ambiente bacana. Contraiu pneumonia e não resistiu. Ela acabou falecendo. E aí a Dorothy engravidou de novo algum tempo depois. Dessa vez de um garoto. Esse garoto também faleceu, mas foi de complicação de uma doença. E ele faleceu só 2 dias depois do parto. Não consigo imaginar como deve ser a dor de uma mãe perder o filho que ficou ali na barriga por tanto tempo e aí depois ele acabou de nascer e já faleceu. Assim, não consigo imaginar a dor de uma mãe de perder o filho de qualquer forma, independente de como tenha sido. Já o terceiro filho do casal, esse sim sobreviveu. Ele chamava John. O Clark continuou no mesmo posicionamento. Não queria ouvir a criança chorando, não queria ter ela por perto. A Dorothy fazia o possível para criar ele de uma forma que fosse digna. Dessa vez, ela conseguiu oferecer os cuidados básicos, mas o John, ele cresceu com um atraso na fala. Esse atraso se deu porque o Clark fazia com que ele ficasse em silêncio absoluto, além de isolar tanto a esposa quanto o próprio filho do resto. Fazia o possível, queria ouvir a criança chorando, não queria ter ela por perto. A Dorothy fazia o possível para criar ele de uma forma que fosse digna. Dessa vez, ela conseguiu oferecer os cuidados básicos, mas o John, ele cresceu com um atraso na fala. Esse atraso se deu porque o Clark fazia com que ele ficasse em silêncio absoluto, além de isolar tanto a esposa quanto o próprio filho do resto do mundo. Eles mal podiam sair de casa. Por algum tempo, a Dorothy conseguiu mandar o filho para os cuidados dos avós. E aí ele melhorou. Tanto que quando ele foi para os avós, eles estavam pensando que talvez ele tivesse nascido com alguma condição que causasse o atraso na fala. Só que não. Só esse pouco tempo que ele ficou com os avós, ele já melhorou bastante. E aí a gente percebe que foi por conta da educação do pai, pela forma que ele tinha que ficar dentro da casa da família. Não deixava o Quando moleque o Clark falar, ficou sabendo que ele estava passando tempo com os avós, ele trouxe ele de volta para casa. E aí, infelizmente, ele voltou a sofrer as restrições do pai. Quando o Clark tinha 5 anos, a Dorothy engravidou mais uma vez, finalmente, da Ginny Wiley, em 1957. Agora, só para vocês entenderem, quando o John nasceu, por mais que eles tivessem pouquíssimo contato com a sociedade, ainda rolava uma interação ou outra. 5 anos depois, quando ele estava com 5 anos e a Ginny nasceu, aí o contato foi cortado completamente. Ele se irritava com o choro dela, ele não queria ouvir ela por perto, e quando ela tinha só 20 meses de idade, ela começou a viver em completo cativeiro dentro da própria casa. Ele isolou ela do resto da família. E agora fica mais um alerta de gatilho. Durante cerca de 13 horas por dia, a Ginny ficava amarrada nasceu, aí o contato foi cortado completamente. Quando ele estava com 5 anos e a Ginny nasceu, aí o contato foi cortado completamente. Ele se irritava com o choro dela, ele não queria ouvir ela por perto, e quando ela tinha só 20 meses de idade, ela começou a viver em completo cativeiro dentro da própria casa. Ele isolou ela do resto da família. E agora fica mais um alerta de gatilho. Durante cerca de 13 horas por dia, a Ginny ficava amarrada a um pinico adaptado como cadeira. Era tipo uma cadeira sanitária infantil. Ela usava só uma fralda que ficava presa por uma espécie de arreio de tecido que funcionava como uma camisa de força improvisada. Vocês imaginam o dano de uma coisa dessas em uma criança em desenvolvimento? Nossa, tô falando meio sem pronunciar todas as palavras, mas imagina o dano disso em uma criança em desenvolvimento. A gente sabe que... Caraca, é muito... é muito engraçado que eu, né, sou fã do XQC, pra mim isso aqui foi a fala mais comum do mundo. Eu entendi perfeitamente o que ela falou, mas ela fala tão
tão direitinho que pra ela foi algo enrolado. Criança em desenvolvimento, normal, pô. Uma coisa dessas em um adulto já prejudica Ah, esse desenvolvimento. Vocês imaginam o dano de uma coisa dessas em uma criança em desenvolvimento? Nossa, tô falando, criança em desenvolvimento. desculpa. Tô falando meio sem pronunciar todas as palavras, mas imagina o dano disso em uma criança em desenvolvimento. A gente sabe que uma coisa dessas em um adulto já prejudicaria demais, mas isso interrompeu todos os processos de crescimento da Ginny. Quando chegava a noite, ela era colocada dentro de um berço coberto por uma tela de arame, onde ela também era amarrada. Ela não podia ficar Nossa deitada ali senhora. sem nada. Então os braços e as pernas dela ficavam imobilizados enquanto ela dormia. Gente, juro, eu não... Isso é uma tortura absurda. E aí vocês devem estar pensando, tá, mas e a mãe? A mãe não tentava fazer algo? O Clark proibia qualquer pessoa, inclusive a Dorothy, de interagir, falar qualquer coisa com a Ginny. E eu sei que Mano. ouvindo essas histórias pra gente é muito frustrante, né? Você pensa, tá, mas e quando ele saía de casa? Ele não saía nunca? Como que ela não tentou? Por que ela não fugiu? Mas a gente sabe que a manipulação emocional nessas horas Aí, aquela é época, muito né? complicada, né? Acho que só quem já viveu isso sabe como que funciona e muitas vezes a gente fica presa pelo medo, pela vergonha ou o que quer que seja. Não que eu justifique qualquer uma das atitudes, tá, gente? Mas infelizmente foi o que foi. Por que a Cassine tá parecendo uma moça de 40? Não sei. Mas eu acho muito, muito legal esse estilo. Foi assim que aconteceu. E nessa história não tem como a gente mudar. Durante o dia, naquele quarto, a Ginny ficava sozinha Acho que é por causa do suéter. no escuro, praticamente sem estímulos. Ela também não tinha brinquedos, ela não Parecendo a ouvia Virgínia, vozes bom humanas. demais. Isso deixou ela privada de qualquer tipo de aprendizado linguístico ou social. Uma das poucas coisas que a Ginny ouvia era o cachorro latindo do lado de fora. Qualquer tentativa dela de choro ou som era punida de forma muito severa. O Nossa, Clark, ele tinha um severa pedaço de como? tábua de madeira que ele usava para espancá-la. Ele também rosnava como se fosse um cão para ela, Meu mostrando Deus. os dentes para ela ficar com medo e obrigar ela a ficar em silêncio. Que Então ele isso, tratava gente? ela como se fosse um animal. Isso também gerou um medo muito intenso na Ginny de cães e gatos domésticos. Ah, outro detalhe é que a comida que ela comia também não era própria Era para a idade ração de dela. cachorro. A única coisa que ela comia mais era uma pasta, que era uma mistura de cereais e de leite. Ela nunca comia alimentos sólidos, era muito difícil. Ele também alimentava ela de uma forma muito apressada. Então, se ela engasgasse, ele esfregava o resto da comida no rosto dela. Ai, que nojo, cara. E também acho que é porque ela tá de cabelo preso, né? A gente sempre vê ela de cabelo solto. Mas nossa, que nojo, mano. Uma forma de castigo. Como vocês devem imaginar, e como eu mencionei aqui, essa ausência de estímulos fez com que a Ginny ficasse muito prejudicada no desenvolvimento físico e também mental. Ah, um detalhe importante antes da gente continuar é que o nome da mãe da Ginny é Dorothy Irene. Então, talvez vocês já tenham ouvido esse caso com as pessoas chamando a mãe dela de Irene, mas é porque ela tem esses dois nomes e aí eu acabei falando só o primeiro, que é Dorothy. Agora, enquanto os abusos estavam acontecendo, o John, o irmão da Ginny, ele morava ali na casa também, sendo 5 anos mais velho do que ela. E aí é muito complicada a situação, porque como o John teve essa infância, ele tinha como referência esse pai, até ele começou a abusar um pouco da Ginny, no sentido de forçar ela a comer, de espalhar comida pelo rosto dela, de mandar ela ficar em silêncio. Então ele acabou se tornando abusador também, mas depois de algum tempo, né, ele acabou fugindo de casa. Então, quando a Ginny foi descoberta, que foi o comecinho ali da história, eu contei pra vocês aquela introdução, o John já não morava mais com eles, porque ele já tinha feito 18 anos, e aí ele fugiu. Então, assim, é muito triste, né, porque era o comportamento que ele enxergava ali, ele acabou reproduzindo as coisas que o pai fazia. Em determinado momento, a Dorothy conseguiu confrontar o marido pra conseguir sair de casa, e foi nesse momento que as duas foram descobertas. A Ginny já tinha 13 anos de idade, apesar de parecer uma criança de só 6, 7 anos. Nossa senhora! Que isso? Quando o caso foi descoberto,
Muitos dos vizinhos ficaram chocados porque, de acordo com eles nem sabiam que o casal tinha uma Você filha. imagina o Para estado da eles só garota. tinham um filho e nunca tinham ouvido falar da menina. Ela realmente nunca saía de lá. Então a polícia começou uma investigação, foi dentro da casa, tentou conversar com os vizinhos e eles estavam tipo: como assim? A gente nunca viu uma garota ali. Eles só falaram que notavam que esses vizinhos eram meio quietos, mas eles achavam que era coisa deles mesmo. Enquanto ela estava no hospital, a Jeannie foi tratada e aí eles perceberam que ela tanto não conseguia mastigar os alimentos sólidos, como ela também emitia poucos sons e os sons eram bem guturais. Ela também estava com atrofia muscular e o vídeo dela andando é bem chocante, é muito triste. Nos primeiros dias, ela apresentava um comportamento que muitas pessoas comparam com daquelas crianças ferais. Eu já fiz um vídeo aqui no canal de uma garota que era assim, né? Mas basicamente, bem por cima, sem usar termos técnicos, só para vocês entenderem, é quando uma criança é privada mesmo do contato social com outras pessoas ali, acaba aprendendo um comportamento mais De animal. bicho. Então, muitas vezes tem crianças que acabam latindo, elas andam de quatro, elas realmente não têm Caraca. conhecimento de como agir em situações sociais ou de Pior que falar eu já ouvi falar desse negócio. É muito estranho, mano. qualquer coisa. Felizmente, nos primeiros meses de tratamento, a Jeannie já começou a mostrar vários avanços. Ela ganhou peso, ela começou a mostrar algumas melhorias bem significativas na capacidade de se locomover e também de coordenação. Ela também desenvolveu alguns hábitos bem curiosos. Ela passou a colecionar alguns potinhos coloridos que tinham no hospital. Os recipientes de plástico eram os que ela mais gostava, mas ela também foi guardando outros objetos e ela ficava muito brava se alguém tentasse tocar naquilo. Provavelmente Porque ela isso é podia fazer, né? relacionado a todo o período que ela passou em privação, porque ela não tinha controle sobre nada ao redor dela. Então ela tem esse medo de perder as coisas que são dela, né? Algo que ela também estava passando ali no hospital nas primeiras semanas era uma incontinência urinária. Ela não conseguia segurar quando ela precisava fazer as necessidades, porque ela tinha passado a vida toda com fraldas ou então sentada naquela cadeirinha. Cerca de um mês depois do resgate, ela já começou a demonstrar um certo apego com adultos familiares para ela, que no caso eram médicos e enfermeiros. E aí eles conseguiam diferenciar quando ela estava muito feliz de receber visitas que ela gostava e quando ela não gostava da pessoa também. Eu não sei se isso se deu porque a Jeannie ainda era nova quando ela foi encontrada, mas os médicos viram que ela ainda tinha a capacidade de aprender a socializar em determinado grau, apesar de tantos anos assim em isolamento. Como vocês sabem que sempre acontece, o caso dela foi um caso atípico, então muitos psicólogos, psiquiatras pediram autorização para estudar ela. Eles queriam Caraca, muito mano. estudar as teorias de aquisição de linguagem e também de desenvolvimento cognitivo, porque ela era uma garota que tinha chegado na adolescência sem ter aprendido qualquer língua. Eles queriam muito testar a hipótese de ter aquele período crítico da linguagem, que dizem que a gente tem uma janela de tempo na infância para conseguir aprender uma língua. Eles falam muito que as crianças têm muito mais facilidade de aprender outras línguas do que depois quando a gente já é adulto, É, né? isso é Daqui a verdade. pouco a gente vai falar sobre Qualquer as coisa, eu acho, na consequências que verdade. o caso da Jeannie teve para os pais dela, porque vocês sabem que um abuso assim não pode sair impune. Mas antes eu vou falar para vocês sobre a questão dos testes que fizeram. Esses pesquisadores começaram a ensinar a Jeannie algumas palavras do idioma inglês e depois de um ano ela aprendeu cerca de 100 palavras. Ela também demonstrava bastante interesse em ampliar o vocabulário dela e ela começou até a criar nomes para os objetos que ela via ao redor. Ela conseguia tanto lembrar quanto usar palavras novas com bastante rapidez. Um detalhe bem interessante é que muitas das palavras que ela aprendeu primeiro fugiam bastante do vocabulário infantil. Então isso mostrou para os estudiosos ali que a capacidade que ela tinha era muito maior do que eles estavam esperando. Por outro lado, ela teve Gênio. uma grande Imagina ela vira um dificuldade gênio. de aprender gramática. Eu te entendo, Jeannie. Gente, gramática, olha, o português pra mim, eu tenho, sabe, desde que a gente consiga falar, eu vou ser cancelada se eu falar mal de gramática. É uma matéria que assim, nunca me dei bem na vida, viu? Basicamente, ela tinha uma certa dificuldade de aplicar as regras gramaticais, mas aí também acho que a gente tá demandando demais, né? Nesse começo, ela falava muitas palavras isoladas ou no máximo uma sequência de 2 ou 3 palavras. Um detalhe chocante é que quando eles foram fazer as avaliações cognitivas, apesar da Jeannie ter 13 anos, eles determinaram que o desempenho mental dela equivalia a um bebê
bebê de 13 a 20 meses. Nossa No ano Senhora! seguinte, isso já mudou para 4 anos e 9 meses. Então a Ok, gente vê que os melhorou. avanços dela estavam sendo bem rápidos. Bem rápido. A Ginny Pô, de também 13 exibia alguns meses? acessos de raiva e de angústia muito intensos. E não é para menos, né? Às vezes ela chorava, ela gritava descontroladamente e até mesmo se agredia. Conforme o tempo foi passando, um dos médicos decidiu cuidar da Ginny dentro da própria casa dele, junto com a esposa. O nome desse médico era Dr. David Riegler e a esposa era a Marilyn. Agora, eu não tenho muitos detalhes de como foi esse tratamento dentro da casa deles, mas eu tenho alguns exemplos que eu já li histórias de médicos pegando a paciente para cuidar dentro da própria casa, e não é uma coisa que eles vão oferecer afeto e tratar como se fosse um filho ali, dando os melhores cuidados. Me parece que muitos desses médicos acabam só usando aquilo para ver o experimento mais de perto. Então é muito triste, eu espero que nesse caso não tenha sido assim. A gente tem relatos de que a Ginny desenvolveu alguns laços de afetivos básicos com os principais cuidadores dela. Então talvez eles estivessem tratando ela bem o suficiente para ela gostar dos dois. Depois de algum tempo, a pesquisa foi finalizada, mas infelizmente os avanços emocionais e comportamentais da Ginny também deram uma grande atrasada e até sofreram alguns retrocessos depois que os pesquisadores já não estavam mais próximos. Em 1975, quando a Ginny atingiu a maioridade de 18 anos, ela foi devolvida aos cuidados dos que seriam os cuidadores da mãe dela. Depois, ela foi transferida para vários lares adotivos. E, infelizmente, mais uma vez, nesses lares e até instituições para adultos que ela passou, a gente teve de novo relatos de abusos e de negligência com ela. Tem relatos de punições muito rígidas e até mesmo abusos físicos. É claro que isso desfez muito do progresso que ela tinha conseguido. Alguns psicólogos depois vieram à frente falando que ficaram extremamente desconfortáveis com alguns dos métodos que foram usados para o estudo dela. Nas palavras deles, eles temiam que a Ginny estivesse recebendo tratamento e afeto condicionados aos objetivos da pesquisa linguística, ou seja, a atenção dada a ela dependia do desempenho dela nos testes de linguagem, o que seria bem antiético. A primeira professora e também cuidadora da Ginny foi uma mulher chamada Jean Butler. Ela ficou apegada a Ginny e também ofereceu para a garota passar algum tempo na casa dela. Mas nesse período que a Ginny estava na casa dela, ela recusou que alguns profissionais fossem visitá-la. Tiveram vários atritos também entre ela e aquele Dr. David Riegler sobre a forma que eles estavam... o negócio é que aparentemente ela não era muito fácil você levar o médico para ela, porque meio que exige, porque até eles conseguirem examinar exigia uma janela de um tempo para ela se acostumar com os médicos, né? Isso deve também ter atrasado um pouco. Cuidando da garota. Aqui a gente vê que a intenção da Jean era mais como cuidadora mesmo. Ela estava preocupada com o bem-estar da Ginny e ela não estava gostando de como os médicos estavam tratando ela. Só que para os pesquisadores, isso era a enfermeira querendo privar eles de avançarem na pesquisa. A Jean chegou até mesmo a fazer um pedido de guarda da Ginny em agosto de 71. Só que a assistência social negou o pedido. Em parte porque eles tinham uma recomendação contrária do hospital, é claro, e também por políticas internas que desencorajavam os funcionários de adotarem os pacientes que estavam sob os cuidados deles. Foi depois disso que rolou a guarda da Ginny para aquele casal de pesquisadores. É como eu falei para vocês, ela teve muitos avanços enquanto estava morando junto com eles, mas e depois? Aí acabou a pesquisa, eles abandonaram ela para os lares adotivos e aí problema dela? Como assim? A maior controvérsia veio alguns anos depois do se for fim do isso tratamento, realmente, em 1978, quando a própria mãe usaram da a Ginny, garota a só. Dorothy, ela entrou com um processo judicial contra a equipe de pesquisadores, o hospital e todos os envolvidos no caso. Ela até então tinha consentido com o estudo, mas depois ela leu uma tese de doutorado de uma mulher chamada Susan Curtis, que estava falando sobre o caso dela, e aí a Dorothy se sentiu ofendida. Na ação judicial, os advogados
advogados da Dorothy disseram que os direitos da Ginny tinham sido violados de várias formas, como, por exemplo, quebra de confidencialidade médica, expuseram indevidamente a sua identidade, submeteram ela a testes excessivos e procedimentos invasivos, e os pesquisadores teriam priorizado a coleta de dados em detrimento do bem-estar da menina. Alguns documentos desse processo também revelam que aquela cuidadora, a Jean, que queria adotar a Ginny, encorajou a mãe dela a entrar com o processo judicial. O caso foi encerrado em 1984 sem nenhum culpado. A justiça falou que o julgamento tinha sido prejudicado, ou seja, foi arquivado em caráter definitivo por falta de evidências. Ele não pode mais ser reaberto. Depois disso, a gente ouviu muito pouco sobre a Ginny. A ABC fez uma reportagem em 2008 e aí um investigador particular teria descoberto aonde ela estava. Parece que ela estava vivendo em uma pequena unidade residencial privada para adultos com deficiência que fica no sul da Califórnia. Ela continuava praticamente sem falar, vivendo uma vida simples e tranquila e parecia compreender alguma comunicação. Ela também usava uma linguagem de sinais básica para se expressar nas situações cotidianas. Com relação ao pai da Ginny, lá em 1970, quando ela foi descoberta, ele chegou a ser preso e indiciado, mas ele tirou a própria vida. Ele atirou em si mesmo antes de comparecer no tribunal para responder às acusações. Ele também teria deixado uma nota dizendo: o mundo nunca entenderá. Realmente, a gente nunca vai entender. Agora, a Dorothy, ela também foi para julgamento e aí ela afirmou no tribunal que ela também era vítima de constantes agressões do marido e por conta da cegueira dela, essa aí não da tem culpa de violência nada. doméstica, ela não conseguia impedir os abusos que eram causados aos filhos. Por conta dessas Aí também se ela fosse impedir, capaz do cara bater, né? circunstâncias, as acusações contra ela foram retiradas. Ela também passou a receber um acompanhamento psicológico e orientação das autoridades. Tudo isso enquanto a Ginny permanecia sob a tutela do Estado. Ela faleceu em 2003, com 87 anos, de causas naturais. Já o John, o irmão mais velho da Ginny, ele faleceu em 2011. Com relação a Ginny, o paradeiro exato e também as condições dela não são divulgadas publicamente. O caso dela permanece como um lembrete do que pode acontecer com uma criança que foi abusada e também extremamente isolada. Bateria da minha luz acabou, tá? Por isso que ficou escuro. Mas a minha opinião é que eu fico extremamente triste que o pai da Ginny tirou a própria vida antes de poder ser acusado por esses crimes bárbaros. Eu não consigo entender como uma pessoa consegue fazer isso com o próprio filho ou com qualquer pessoa. Eu acho que ele realmente tinha alguma condição ali de saúde mental, porque não tem como, assim, não entra na minha cabeça. Às vezes é mal mesmo. Ele vendo ela nesse estado todos os dias nossa, eu sinto uma dor pela Ginny que vocês não conseguem. Nossa, gente, vocês devem estar entendendo porque vocês devem estar sentindo a mesma coisa. É muito. Como que pode, né? Ela foi muito forte, ela passou por muita coisa e não só durante a infância, né? Mesmo depois que ela foi resgatada, ainda tiveram pessoas para continuar fazendo ela passar pela mesma coisa que ela estava passando antes. Então eu sinto muito por isso e eu acho que esses casos são importantes de serem divulgados para a gente não cometer os mesmos erros. Conscientizar pessoas que essas coisas acontecem e também para ser um alerta, né? Para que mesmo quando você tiver conseguido levar a pessoa para uma instituição, para a gente ficar de olho, infelizmente, de como ela está sendo tratada, porque às vezes até em locais isso acontece muito em asilo também, né? Que a gente acha que podem ser seguros, não é, sabe? Ainda assim a pessoa tá maltratada. Eu, infelizmente, passei por um caso recente assim na minha família também, é extremamente frustrante, sabe? Então o caso dela é muito, muito triste e eu sinto muito por todos os envolvidos, pelo irmão dela também, pela mãe. Enfim, eu quero muito saber o que vocês acham dessa história, se vocês já conheciam. Comentem aí e até a próxima. Caraca. Paia, hein? Paia. Mas o vídeo foi bom. Caraca, mano. Caraca, que doido, mano. Mas é bom vídeo, velho. Caso triste, hein? Meu Deus.